Bom, pessoal, passou mais um primeiro dia de Enem e com o primeiro dia a gente acalma o coração com relação ao tema da redação, né? E também com relação a essa novidade que foi a prova ser colorida. Fez alguma diferença? Nós vamos ver quando nós formos analisar aí as questões de linguagens. Mas, por enquanto, considerando todo o burburinho que sempre é feito na internet depois da prova, considerando o que eu tenho visto sobre o Enem nos últimos anos, me veio a vontade de passar aqui para falar para vocês sobre uma coisa. A pergunta é: será que a prova do Enem é uma prova para ensino médio? Chega na vibe. Muito bem, eu já deixei na tela para você aí o nosso bendito tema da redação deste ano. E é com base nesse tema que eu quero conversar sobre esse assunto com você. O nosso Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, será que ele é um retrato do ensino médio no Brasil? E esse tema diz muito sobre isso. Na verdade, qual que é a minha impressão? A minha impressão é que essa prova ela é uma prova para um ensino médio que não existe na prática, mas que existe no papel. Essa prova é uma prova que cobra aí diversas habilidades. Todas essas habilidades, em tese, deveriam ser ensinadas no ensino médio, só que a diferença, primeiro que a gente sabe que no ensino médio, no geral, isso não acontece, e segundo lugar que tem uma diferença entre ser ensinado e ser aprendido, ou entre ser aprendido e ser possível ser aplicado a outros contextos necessariamente. Por quê? Às vezes o professor ensina uma habilidade, tal, constrói aquilo com o aluno e o aluno aprende. Às vezes o aluno não aprende. Mas vamos considerar o aluno que aprendeu. Às vezes ele aprendeu num determinado contexto, mas em outro contexto ele já não consegue concluir o mesmo raciocínio. Isso aí combinado a um ensino médio que no Brasil lá vai cada vez de mal a pior, deixa a gente numa situação muito complicada. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre o tema da redação, os textos motivadores, mas eu queria colocar aqui pra gente o tema, vou até colocar na nossa tela maior aí, olha aí. Presta atenção, o tema: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pela mulher no Brasil. Respira, né? Depois de uma frase grande assim, a gente tem que respirar. Qual que é a minha impressão sobre esse tema? A minha impressão sobre esse tema é que a gente já fala, pelo menos eu espero que as pessoas falem, sobre esse trabalho invisível da mulher. É um assunto mais comum que seja falado. O que é esse trabalho invisível da mulher? A gente sabe que nós estamos numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, e é impregnado na mente de todo mundo que é normal que a mulher faça determinados trabalhos em casa, relativos a cuidado com familiares, etc. Então, sempre sobra para a mulher determinados trabalhos. Arrumar a casa, lavar roupa, cuidar das crianças. Nossa, e quantas vezes a gente ouviu isso? Ah, minha mulher é que tem que cuidar das crianças, não é? Então esse tema vem falar sobre isso, desse trabalho que é um trabalho invisível, é um trabalho que cansa muito mais do que até você sair para trabalhar num outro lugar. É um trabalho exaustivo e que ninguém vê, ninguém encara como trabalho, e é trabalho. Agora, a questão não está nisso. Porque a gente fala até disso bastante em várias situações, no país todo e tal, muitas escolas debatem, etc. Só que o que me parece é que, como é um assunto que é debatido em vários lugares, às vezes cada lugar pode ter um nome para isso. Pode chamar isso de uma forma. Aqui eu ouço chamar como de trabalho invisível mesmo. E aí veio esse tamanho de coisa que é para definir exatamente o que é esse trabalho. A definição desse trabalho está aí, ó. Invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Isso é o tipo de trabalho. É um trabalho que a mulher faz cuidando. Cuidando de quem? Cuidando dos pais, cuidando de familiares, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa. Esse trabalho que não é remunerado, etc. E os textos motivadores até vão entrar nessa onda aí, mas eu não quero trazer isso pra gente agora não. Então esse título, esse tema de redação, ele é grande justamente porque uma boa parte dele é dando a definição do que é isso aí que está sendo cobrado. Porque a gente não sabe como que isso é chamado em cada lugar no Brasil. Mas
esse tema me chamou a atenção para uma coisa muito importante, que é essa geração do vídeo curto que a gente tem agora. Sabe essa geração que não lê depois da segunda linha? Essa geração que é 30 segundos, senão a pessoa não pega. Eu acho que veio um tema para poder derrubar esse pessoal que está ficando acostumado com essa rotina de se a informação não é rápida, não quero. E eu vejo muito disso até aqui no canal, do pessoal falando, professor, mas seus vídeos são grandes demais, não sei o quê. Por quê? Porque a gente está numa geração da pressa. O vídeo tem que ser rápido, a informação tem que ser curta, o tema tem que ser pequenininho. Então, essas pessoas que estão acostumadas com vídeos curtos, informações rápidas, tudo muito pequeno, tudo muito simples, começam a ler esse tema e já se perdem no meio dele. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Tá, é desafio para enfrentamento de quê? Da invisibilidade. Que invisibilidade? Do trabalho. Que trabalho? Trabalho de cuidado. Mas que trabalho de cuidado? Trabalho de cuidado realizado, entende? Então, se a pessoa está acostumada com tudo muito rápido, vai e vem, ele não consegue pegar isso aí direito. Na verdade, como que você vai fazer que esse trabalho que é invisível se torne visível? E é um trabalho que é predominantemente feminino e o tema foca nisso, né? A pergunta que o Enem quer de você é: como fazer esse trabalho invisível se tornar visível? E mais do que isso seria só a proposta de intervenção, mas mais do que isso, quais são os empecilhos para que isso se torne visível? O que impede que esse trabalho se torne visível? E aí a gente entra num ciclo que é um ciclo que vai voltar lá na minha pergunta lá do começo, de se essa ainda é uma prova para ensino médio. Eu diria que essa é sim uma prova para ensino médio, só que o ensino médio precisa melhorar, e essa sempre foi uma prova para um ensino médio ideal. Desde que essa prova foi elaborada pela primeira vez em 1998, ela é uma prova para um ensino médio ideal. A pessoa que hipoteticamente conseguiria responder a 180 questões corretamente e tirar 1000 na redação, é uma pessoa que fez um ensino médio ideal, um ensino médio perfeito. Basicamente é isso. Então, a prova ela é isso desde sempre. Até porque, né, é essa prova para uma situação ideal para a gente ter essa margem de acertar e errar e medir o conhecimento de cada um. Só que o que eu vejo é que, ultimamente, isso tem ficado cada vez mais longe do ideal. E um dos motivos pelos quais isso tem ficado cada vez mais longe do ideal, esse ensino médio real tem ficado cada vez mais longe do ideal, são até conflitos políticos ideológicos. Raciocina comigo, esse é um tema de redação que ele diz muito sobre como as coisas estão sendo ensinadas nas escolas. Um exemplo. Tem situações em que, se o professor tenta entrar num debate sobre isso aí, um debate que vai falar dos males que o patriarcado causa, etc., tem muito professor que, quando tenta entrar nesse assunto, é chamado dos mais diferentes adjetivos, é perseguido dentro da escola, é filmado, aí o vídeo é divulgado na rede social. Se o professor é um professor de YouTube, como eu, e vai tratar desse tipo de tema, o vídeo ganha dislike. Por quê? Porque tem pessoas com uma ideologia X que não gostam desse tipo de tema mais progressista e discordam disso, e infelizmente a gente está numa sociedade em que esse tipo de atitude ganha couro muito rápido. Então, se um professor vai falar desse assunto na escola, um lá filma, joga nas redes sociais e de repente tem um monte de político oportunista pegando isso aí para poder falar que o professor é um doutrinador, não sei o que, não sei o que. Então tá virando, né, esse tipo de situação que impede que a gente raciocine sobre esses temas específicos. Esse tema, o tema da edição de 2022, que era sobre povos e comunidades tradicionais, vai muito nisso, e no geral o Enem ele tem esse tipo de tema social bem progressista. Às vezes ele caminha para uma neutralidade, como foi o tema do registro civil, mas ainda assim existe uma coisa progressista nesse tema. Certo? Então, como a gente está se recusando, ou digamos, por um posicionamento ideológico de ser contra esse tipo de assunto, ou até por medo, né? A gente tem tanto grupo que não fala desses assuntos porque
é ideologicamente contra falar disso, e a gente tem grupos que não falam desses assuntos por medo de represália do outro grupo, por medo de ser perseguido, etc. A gente está ficando ignorante no que diz respeito a esses assuntos. Só que é um tema difícil? Não. Sabe por que não é um tema difícil? Porque eu tenho certeza que você conhece uma mulher que faz trabalho invisível. Eu tenho certeza que você conhece uma. Pode ser sua mãe, sua tia, sua madrinha, sua avó, sua vizinha, uma amiga. Tem adolescentes que fazem esse trabalho invisível. Tem meninas de 15, 16, 17 anos que cuidam dos irmãos ou que cuidam dos avós. Certo? Tem mulheres que... Eu dou um exemplo da minha própria família. Mais de 10 anos atrás, o meu avô teve Alzheimer. E eu tenho uma tia solteira, e foi essa tia que fez a maior parte do cuidado desse avô com Alzheimer. É esse tipo de cuidado que o tema está falando pra gente. Então, todo mundo conhece uma situação assim, ou seja, todo mundo tem propriedade, tem exemplos práticos. É claro que a gente não traz exemplos práticos para uma redação, mas todo mundo tem exemplos práticos que permitem essa reflexão sobre esse tema. Então, não é um tema difícil, é um tema fácil. Só que é um tema fácil, pouco debatido, justamente por todas essas questões ideológicas que vêm recaindo em cima disso. Então, respondendo a pergunta que eu me propus a responder nesse vídeo, o Enem ele é uma prova para ensino médio? Sim, ele é uma prova para ensino médio. Quem acerta, a pessoa que acertaria todas as questões do Enem e tiraria total na redação, fez o ensino médio que é o ideal? Sim. Ou seja, é uma prova que mostra pra gente que, basicamente, 100% dos estudantes brasileiros estão abaixo do que seria o ensino médio ideal. Certo? E, além disso, continua sendo uma prova assim, para nível médio? Sim, porque a gente sabe que um adolescente de 17 anos já consegue perceber muito bem esse tipo de situação, como essa do trabalho invisível. E muitos até têm essa revolta, porque para muitas meninas adolescentes, esse trabalho invisível sobra. Entende? Para muitas meninas adolescentes, é uma realidade cuidar dos irmãos, cuidar de um irmão que nasceu com uma deficiência, às vezes, cuidar... Entende? Esse tipo de trabalho é muito presente na vida, principalmente das meninas. Então é sim, um assunto bem de ensino médio e um assunto que precisa ser tratado, e no próximo vídeo eu pretendo falar um pouquinho de formas que a gente poderia trabalhar esse tema na redação. Também sem entrar muito, que aqui eu tô querendo mais é conversar por agora, não é entrar em coisa muito, mas tinha que ser assim, porque já passou também, não é hora de chorar o leite derramado. Beleza? Tipo, não é hora de chorar o leite derramado como se tivesse sido uma tragédia. Não, eu tenho certeza que você conseguiu escrever bem sobre isso. É isso que eu vinha comentar hoje. Bora fechar. Muito bem, é só um pequeno, sei lá, uma pequena conversa, um pequeno desabafo depois da prova. E ficam aqui as opções para você que quer contribuir com o canal. A gente tem Pix, tem o recurso Valeu Demais, e eu peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que já vai me ajudar demais. Se você não conhece o canal, se inscreva, tá aí o botão mostrando para você como você faz para se inscrever. Que é isso, em breve a gente tem correção da prova de linguagens por aqui, em breve tem muita coisa até sobre esse Enem 2023, e vamos esperar o tema da aplicação PPL, né? Vamos ver aí qual vai ser o próximo tema. É isso. Beijo pra você, até a próxima. Fui, tchau.